Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 19º dia do Veda Edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto A Facada Imortal, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição também 2020. Todos os tratados de xadrez descrevem a célebre partida jogada por Philidor no século XVIII, a mais romântica que os anais enxadrísticos mencionam. Tão sábia foi, tão imprevista e audaciosa, que recebeu o nome de Partida Imortal. Embora depois dela se jogassem pelo mundo milhões de partidas de xadrez, nenhuma ofuscou a obra-prima do famoso Philidor André Danican. Também a facada do Indalício Araquiboia, um saudoso amigo morto, se vem perpetuando nos anais da alta malandragem, como a La Gioconda, do gênero, ou como está admitido nas rodas técnicas, a facada imortal. Indalício foi positivamente o Philidor dos faquistas. Assim começa a facada imortal, que conta a história, obviamente, desse tal Indalício Araquiboia. Olha o nominho bonitinho, né? Sim, mas o que importa é a habilidade do sujeito. Descrito aqui como um faquista. Faquista? O que ele é? Um faquir? Ele fica numa cama de pregos? Não! Ele é um golpista? Não. Também, embora se coloque aqui que ele está no alto ramo da malandragem, né? Não, ele também não é um golpista. Quer dizer, é mais ou menos. Na verdade, a gente precisa lembrar uma coisa. Essa história aqui do Monteiro Lobato está um tanto quanto um pouco defasada, meio datada. Pois o tipo de malandro descrito aqui no texto, ele não existe mais. É o golpista, tipo até boa praça. Aquele golpista que ninguém é contra exatamente. Porque na verdade, além de ser um malandro, é um cara esperto. Ou seja, se você perde para um esperto, na verdade você não ficou ofendido. Praticamente o crime não aconteceu, você não é denunciado, portanto, você não faz a denúncia para esse sujeito. É mais ou menos isso o que acontece aqui. Aliás, o texto vai começando, eu fiquei me perguntando bastante, o que ele faz? Né? É muito colocado que ele é bom nisso, ele é o melhor de todos, um dos melhores faquistas que há ali na malandragem carioca. Depois você percebe num certo momento que na verdade esse pessoal ali não é exatamente o tipo malandro que hoje em dia a gente considera o bandido, o criminoso. Não, é apenas um malandro mesmo. Aquele pessoal lá da boa vida de antigamente, distante completamente do que a gente tem modernamente. Sim, apenas um sujeito esperto, safo, e sabe aplicar um bom golpe. Mas não aquele golpe de enganar. Como eu disse, no fundo, a vítima, ela não se importa que foi, vamos colocar entre aspas, enganada, que perdeu. Na verdade o que acontece é uma espécie de aposta. Se eu te convencer de X, você me paga uma prenda. É basicamente isso, pelo menos foi o que eu entendi ao final da leitura desse texto do Monteiro Lobato. É exatamente isso que o Indalício faz. É um sujeito esperto, ou seja, ele saca de longe uma vítima em potencial. Só que até aí não tem nada demais, é como se fosse um malandro de hoje em dia tentar aplicar algum golpe, um conto do vigário, qualquer coisa que valha, né? Mas na verdade, ele escolhe pessoas certas e ele estipula um certo valor que daquela pessoa ele consegue arrancar. Ou seja, ele olha para um homem que passa ali e diz, daquele ali eu consigo tirar 10 mil contos de réis. Ou então 30, 40, 50. Sim, ele vai estipulando para aquela pessoa, ou seja, qual o tipo de lero-lero que ele vai ter que passar para esse sujeito para receber de volta esta quantia. É isso que acontece então. É essa grande arte do Indalício, tido como o melhor de todos. A grande questão aqui é que ele se sente às vezes desconfortável, que às vezes ele faz uma projeção, ele sempre tenta pegar o melhor que ele pode da pessoa. E ele é tão bom nisso que ele realmente sabe o quanto a pessoa quer gastar com aquilo. Na verdade, a gente pode lembrar muito dessa questão da oferta e da procura, uma grande fórmula que temos aqui, né, do mercado, né, como o mercado funciona. Não adianta você oferecer um produto que não vai ser comprado por ninguém, pois o real valor dado por alguma coisa é aquela pessoa que quer adquirir. Não adianta você impor um preço nem alto nem baixo, o valor certo que a pessoa está disposta a te dar em troca por aquele produto. É isso que, na opinião aqui também do Indalício, acontece na relação dele, tentar descobrir o que vale a pessoa, o que vale o golpe dele, na verdade. Aliás, num certo momento ele até diz pra gente no texto aqui que é exatamente isso, né? O quanto que a pessoa quer pagar por ser enganada, literalmente. Ou seja, é algo bastante curioso nessas coisas realmente de mercado. Mas mesmo assim,
Depois que você consegue compreender essa situação inicial do texto, você ainda fica se perguntando, ok, ele vai mostrar pra gente exatamente um exemplo desses golpes que ele faz? Eu fiquei na expectativa, e no fundo eu acabei descobrindo que não, durante todo esse conto não temos um exemplo do que se trata exatamente o golpe aqui do Indalício. E num certo momento ele começa a ficar desgostoso com a arte dele, ele começa a achar que ele não está captando dos outros, captando não, arrancando das vítimas, entre aspas, o tanto necessário, que é realmente elas querem ofertar por aquele golpe. É uma coisa meio maluca, como eu disse, esse princípio dessa malandragem não existe mais. É uma coisa quase arqueológica que você precisa fazer quando lê esse texto aqui do Monteiro Lobato, tentar entender o que é aquilo. Eu acho que esse texto até precisava de um texto de apoio, sério, porque é uma coisa que eu ficava pensando, que coisa que está acontecendo aqui nessa história, não dá para entender, é uma coisa muito do passado, mas quase 100 anos, né, se passou desse texto. Será que tem aquilo quando foi publicado? Eu esqueci de dar uma olhada antes de começar aqui. Acho que não tem, para falar a verdade. Não tem sim. 1942. Não tem 100 anos, mas é quase, né? 70 e poucos. Enfim, o que importa é que realmente é uma situação, um golpe que não existe mais na praça, literalmente. Mas voltando ao contexto, num certo momento aqui o Indalício, ele diz para na verdade o narrador aqui da história, não é ele que narra a história, né? Quem narra a história, inclusive, tem uma passagem bastante interessante. Quem narra é um contista. De novo, o Monteiro Lobato meio que está se colocando aqui na história. De vez em quando ele cita que um escritor está participando de algumas histórias, né, como um dos narradores da tais histórias Moldura, por exemplo. E de fato aqui, de novo, parece como se fosse ele, né? E dali você até fala, né? Você é um contista, é uma arte diferente da minha. Que aliás também é uma passagem bastante interessante, mas acho que eu não vou encontrar aqui de maneira nenhuma o que ele comenta a respeito dos contistas. Enfim, não importa. Quando você lê o texto aqui, você vai entender a respeito do que ele fala a respeito dos autores de histórias da prosa. Enfim, o que importa é que Indalício ficou muito incomodado, que ele não está conseguindo o seu melhor, ele está arrasado, ele está querendo se aposentar, mas daquela piração. Inclusive, o narrador aqui da história, o tal contista, ele até teme que o amigo faça uma bobagem, né? Cometa até um suicídio, né? Ele até comenta que num certo dia ele forçou para ficar até o final das rodas de conversa ali lá no boteco, né, no bar, né, e acompanhou ele até em casa para, inclusive, desviar do caminho do viaduto. Realmente, naquele tempo, né, romantismo, né, a pessoa fica desiludida da vida, pula do viaduto. Enfim, ele fez o caminho com o amigo para evitar o caminho do viaduto. Mas foi justamente nesse dia, e para evitar justamente um desdobramento terrível, que ele deu ideia para o Indalício. Olha, você não está no fundo do poço com a sua arte. A questão é que talvez você não tenha pego a pessoa certa ainda, a vítima perfeita. E aí ele se lembra de um amigo em comum, um sujeito chamado Raul, que é exatamente alguém que tem uma boa grana e que sim, é do tipo que sempre disse, sempre para todo o pessoal ali da roda de amigos, eu nunca vou cair nesse tipo de golpe, eu nunca vou perder para um faquista, porque eu sei que eu estou sendo vítima de um golpe. Então, por já saber, eu nunca vou cair, porque sempre que, principalmente o tal Indalício vier, eu já sei o que você vai fazer. Você vai tentar me enganar, vai pedir alguma coisa em troca, se conseguir eu te dou. Não, mas eu sei que você vai fazer isso, então eu nunca vou cair no golpe. Ou seja, realmente, era o sujeito perfeito a ser pego nesse tal golpe, que a gente nunca sabe. E aí quando chega também esse momento da história, eu falei, bom, aí sim, né, vamos ter então o golpe perfeito, vai ser com maestria que será apresentado o que é de fato o golpe que o Indalício pratica, e sendo o melhor dos melhores. Mas, não, na verdade, ele tem uma pequena pegadinha aí. Quando a gente descobre, realmente, o Raul acaba caindo no golpe do Indalício. É um final feliz para essa história, mas a gente percebe que no fundo o truque que ele usou para ganhar, na verdade foi uma espécie de engenharia reversa. É meio difícil de explicar, eu não consigo explicar para falar a verdade, vocês têm que ler o texto já por si só, ele já é meio esquisito de ser entendido, e para você compreender ele completamente, você realmente tem que fazer a leitura de cabo a rabo desse conto do Monteiro Lobato. Enfim, eu também acabei ficando desapontado, não, é esse o truque que ele usou? Apenas uma engenharia reversa? Não, ok, vai, no fundo, ele ganhou. Como eu disse, é uma história que tem um começo, um desenvolvimento e um final
meio que normal demais, é um texto que não chega aos finalmente, talvez ele prometa mais, é aquela coisa, como eu disse, é um texto que está muito baseado lá no passado, nos costumes daquela época, ou seja, lá em 1942, quando foi escrito, é um texto que era muito aceito, era muito entendível, compreendido. Hoje em dia, como esses costumes se perderam, essas malandragens aqui, a gente não tem mais nenhuma referência, a gente não consegue captar quase nada dele. Agora, uma coisa que a gente pode comentar aqui, que até coincide com nossos tempos atuais, né? Se a gente está dizendo que é uma história que não coincide de modo algum, é justamente no comecinho do texto, eu até li para vocês, o narrador se refere a Indalício como um amigo morto. E depois, ao final do texto, nós descobrimos do que ele morreu. E do que foi? A gripe espanhola. Justamente, estamos agora 100 anos depois, exatamente no momento onde vivemos a gripe, que não é gripe, né? Ou é a Covid. Bom, vocês sabem, é essa pandemia que está tendo agora no mundo e sim guarda algumas referências à gripe espanhola. Aí sim, né? A história foi escrita e publicada em 42, mas como faz referência à gripe espanhola, então a história se passa também lá entre 2019 e 2020, aí fazendo exatamente 100 anos. É aquela coisa meio esquisita, né? Que ao mesmo tempo a gente diz que uma história não se conecta aos fatos de hoje, mas sim, ela se conecta, porque ela está fazendo referência ao mesmo tipo de doença 100 anos depois. Enfim, esse texto aqui, no fundo, é difícil fazer uma resenha a respeito dele, pelos motivos que eu já comentei anteriormente, né? Essa coisa deslocada no tempo, onde a gente não consegue compreender exatamente os meandros aqui dessa tal malandragem. Mas internamente aqui também a gente pode perceber que o texto não tem muito desenvolvimento, não há uma grande peripécia que aconteça por aqui. Sim, a gente tem uma exposição de algo que vai acontecer com o protagonista, ele sofre um revés, ele ganha, né? Ele consegue vencer ao final, mas no fundo a gente percebe que, né, parece muito pouco que o Monteiro Lobato ofereceu pra gente. Ele podia ter colocado mais outros elementos, mas naquela, ele achava que o texto, acho que era bem compreendido e não precisou colocar mais nada. Talvez ele não tenha pensado, mas e daqui a 100 anos? Será que todo mundo vai entender isso? Pois é aquelas coisas também, né? A gente pensa que alguns costumes de hoje em dia, que a gente compreende aqui da nossa sociedade, parece coisas que não vai acabar. A gente nem imagina que depois, talvez, uma década, duas, três, não exista mais. Tudo virou pó. Coisas que acontecem então na literatura também. O texto fica um pouquinho datado, mas, como eu disse internamente, não acontece lá muita coisa. E é por isso que eu considero então um texto um pouquinho fraco, com certeza. Portanto, para A Facada Imortal, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Ficou no mais ou menos, nem muito bom, nem muito ruim. Tá no meio. Bom, e falando em tá no meio, nem muito bom, nem muito ruim, temos amanhã Fernando Pessoa com mais um conto de O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Ainda tá difícil de achar bons textos. E existem alguns contos aqui presentes, são interessantes, mas o conjunto todo desse livro aqui tá difícil de engolir. Para quem já está acompanhando a resenha sabe muito bem do que eu ando reclamando. Enfim, amanhã confiram mais uma das histórias presentes aqui nessa coletânea desse autor português. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020, que está dentro do outro projeto Veda, edição 2020. E tchau!